quero agora passar para o nosso próximo convidado, que vai ser o Leão Serva. Leão, fala para a gente como é que você está encarando, enxergando esses novos momentos do jornalismo, por favor. Eu vi desde o início, a chegada da pandemia como uma oportunidade, com uma sensação de quem iria cobrir uma guerra. Eu fui correspondente de guerra nos anos 90 e fiquei, desde então, de alguma forma, viciado no tema e, não podendo cobrir guerras desde então, venho me dedicando a estudos acadêmicos. E eu achei que essa pandemia teria um efeito semelhante. Eu entendo que o jornalismo cresceu, e o jornalismo é dependente de guerras para o seu crescimento como indústria e pela sua circulação. O jornalismo na Europa cresceu e teve uma revolução com a cobertura da guerra da Crimeia, depois o jornalismo americano com a cobertura da Guerra Civil, toda a indústria de jornais do Chile floresceu na cobertura da Primeira Guerra Mundial, e não é por outra razão que alguns dos maiores escritores da história da literatura fizeram a sua fama a partir da cobertura de guerras. E eu vi que essa era a primeira pandemia, logo achei, como muitas outras pessoas, não foi uma peculiaridade minha, que essa cobertura da pandemia era a primeira há 100 anos, e um fato único, uma oportunidade única de trabalho. Em 1974, São Paulo teve uma grande epidemia de meningite, e eu me lembro que, na época, ao contrário do que criticando o governo, a medida do governo que mandou todos os alunos ficarem em casa, muitas pessoas diziam, epidemiologistas e sociólogos diziam que essa não tinha sido uma boa medida, que a medida ideal teria sido as pessoas manterem, em alguma forma, a sua rotina e todos os cuidados com a epidemia, porque nos ambientes sociais é que se aprendia a lidar e que se notava os casos de baixa e etc. Eu tive um pouco essa sensação quando, tirando as pessoas das chamadas zonas de risco, pessoas com comorbidades ou de idade mais alta, combinamos todos na TV Cultura de manter os jornalistas trabalhando, e com um protocolo muito rígido de segurança sanitária dentro da empresa. E com isso, acho que tivemos sorte e também agimos bem, não tivemos nenhum caso de Covid na nossa equipe, que tem 80 pessoas. Eu acho que... Então, eu queria dar esse depoimento, mas, ao mesmo tempo, dizer isso. Eu acho que, para o jornalismo, nós vivemos uma oportunidade totalmente única dessa geração, talvez a maior do século XXI, uma das maiores dos últimos 100 anos. Não comparo, acho que a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial foram fatos mais importantes, ou mais marcantes para a imprensa. Mas eu vejo que, na hora dos grandes fatos como esse, a imprensa vive processos de catalisação do seu processo como indústria, como seu processo econômico. E, mais ou menos como o chamado efeito estufa, o aquecimento global, os cientistas dizem que ele não cria fenômenos, mas ele agrava fenômenos. Então, eu acho que as grandes tendências se acentuaram. Acho que a tendência da identificação mais clara e mais rápida das fake news, naquilo que a gente costuma chamar de educação midiática, já era uma tendência que estava acontecendo. Eu aposto, e já vim apostando antes, que nessa eleição, por exemplo, o efeito das fake news e das mídias sociais será menor do que na eleição passada, e que na eleição de 2022 ainda menor do que desta vez. Por quê? Porque existe uma educação midiática que acontece. E nessa educação midiática, essa tendência de valorização do jornalismo já estava acontecendo, no meu modo de ver, e se acentuou agora. Eu acho que o jornalismo vive o seu melhor momento na história da história da indústria da comunicação, no ponto de vista da audiência. Penetração, audiência da notícia, audiência do jornalismo. E, no entanto, uma crise das empresas jornalísticas com relação ao seu modelo de negócio e de sua sustentabilidade.
Então, eu entendo que esses problemas foram agravados, essas dificuldades da indústria, mas também foi acentuada a tendência de confiança no jornalismo e de consumo de notícias. Digamos, os fatos que a Luciana mostrou, dobrar a confiança na imprensa, a desconfiança das mídias sociais, a confiança no jornalismo, o aumento do consumo das notícias via mídias sociais, tudo isso é muito coerente com fenômenos que vinham se revelando e que se acentuaram nesse momento. De fato, confiança não se traduz em negócios, mas o modelo de negócio agora tudo também vai se acentuar, e eu acho que o modelo de negócio, quem sobreviveu a essa crise, tende a acentuar a sua permanência e crescer agora que acabou a crise. Ou que ela, perdão, que acabou a crise não, que ela vem se reduzindo, ainda que lentamente. A Luciana mostrou ali 4 modelos de negócios, assinaturas, membership, doações e micropagamento como sendo 4 possíveis modelos de negócios nesse momento. Eu imagino que o modelo das fundações seja mais próximo das doações e talvez do membership, mas é realmente um modelo que eu acho que vai crescer bastante nas próximas décadas. A sobrevivência de veículos de mídia através de fundações, de entidades sem fins lucrativos. E com relação a essa questão de quem vai pagar a conta, a ideia de que na Austrália está se desenvolvendo uma pressão sobre o Google e sobre as plataformas para que elas paguem a produção jornalística, eu acho isso um dos grandes erros, acho isso uma tentativa de sugar pelas empresas decadentes, pelo modelo de negócios que vem em decadência da imprensa tradicional, tirar um pouco do naco dos ganhos das novas empresas, não que elas não devam pagar impostos, que em muitos países elas não pagam, e etc. Mas eu acho que elas pagarem pela produção ou pelo consumo de notícias é um modelo errado, é insustentável, desde logo porque se for pagar para todos os candidatos, as entidades e pessoas, esse dinheiro vai se diluir e não fará diferença. Pagar para alguns, é impossível estabelecer um critério que não seja injusto para essa distribuição. Então, o que eu acho que nós temos, de fato, como jornalistas e como administradores de empresas jornalísticas, que encontrar a saída honrosa para a saída, o futuro da nossa atividade. Eu entendo uma coisa que essa pandemia reflete nesses estudos acadêmicos, vim estudando ali os trabalhos daquele alemão, crítico de arte alemão, Aby Warburg, que diante da explosão da Primeira Guerra Mundial foi estudar o período das guerras religiosas na Alemanha, que era o país dele, do tempo de Lutero. E, de alguma forma, as grandes renovações ou revoluções tecnológicas ou culturais, elas de alguma forma, elas explodem as formas de comunicação também. E ele mostra que as formas de fake news, de radicalismo, de polarização política e todas as formas de comunicação e do estabelecimento da chamada esfera pública, dos meios de discussão dos temas de interesse público, se quebram e, de alguma forma, se reorganizam, vivem uma crise muito intensa nesses momentos. Então, ele mostra, por exemplo, toda a campanha de fake news e de difamação que havia contra o Lutero e dos luteranos contra os católicos, etc., nesse momento, como uma espécie de metáfora, ou como um modelo, um paradigma, para que a gente entendesse, no tempo dele, a Primeira Guerra Mundial, e eu acho que, no nosso tempo, esse período que nós estamos vivendo. Então, há que de alguma forma, nessa revolução, vai haver um reassentamento, mas como as pessoas começam a perceber agora, a falar, da mesma forma, nós estamos vivendo um momento que, da mesma forma, as mídias sociais não vão destruir os meios existentes até a sua chegada, como a internet não destruiu a televisão, como a televisão não destruiu o rádio e assim sucessivamente. Nos primeiros momentos da chegada desses meios,
sempre a gente tem uma certa devoção assim, doentia, que tende a vê-los como monopolistas. Agora não vai haver nada, não vai sobrar pedra sobre pedra dos meios anteriores, e não é isso que a gente vê depois. Eu acho que, como eu falei, essa pandemia acentuou certos processos. Eu acho que no futuro, eu entendo que já está clara uma tendência de estabelecimento de um lugar no espaço para as mídias sociais e para o jornalismo via mídias sociais. Mas, na verdade, eu acho que o jornalismo vai se acentuar. A tendência que eu vejo pelos números que estão aparecendo é que o jornalismo tende a se acentuar, mas encontrar uma outra forma de financiamento. E essa forma de financiamento se dará muito mais por assinatura, e esse membership, doações, em grande medida, são uma forma de assinatura digamos assim, mais ligada a um aspecto voluntário, mas no meu modo de ver, isso é uma forma de marketing. O que o Guardian faz é muito semelhante ao que o New York Times faz, apenas um chama de doação e o outro chama de assinatura. Em última instância, é o consumidor que vai pagar pelo conteúdo e não mais a publicidade. E fora isso, todas as mídias terão seu lugar no espaço e as empresas convencionais terão que sobreviver com um mix de mídia e não mais com meios específicos. A minha opinião é de que nós estamos vivendo uma revolução que intensifica o momento, uma pandemia que intensificou processos que já existiam e que já vinham se delineando e se afirmando nos últimos anos. Tendo talvez pela idade, por ter estudado a história dos meios de comunicação, a nem me sentir impotente ou diante de um cataclisma incontível, e nem de achar que tudo é igual e está tudo normal. Mas acho que esse processo de mudança, vamos dizer, como diria o Paulinho da Viola, num momento como esse, leva o barco devagar, que tudo vai se encontrar daqui a pouco.